Você já ouviu falar de um conceito chamado análise transacional? Esse conceito foi criado em 1958 por Eric Berne e fala de estados emocionais, de estados de ego, ego aqui como uma questão da nossa essência, da nossa própria autopercepção, que cada um de nós pode adotar na relação com outras pessoas. Mas cada um desses estados de ego vai também afetar o outro. A pessoa que estiver se relacionando com a gente vai obrigá-la, de certa forma, também a adotar um outro estado de ego ou ter que se adaptar a gente. Enfim, aquilo que a gente faz afeta o outro, aquilo que o outro faz nos afeta. Mas o quão consciente nós estamos disso? É nesse conceito que a gente vai se apoiar para conversar um pouquinho nesse episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Não será uma aulinha sobre análise transacional, mas será uma conversa sobre como o meu autoconhecimento pode melhorar as minhas relações com as outras pessoas e deixar as outras pessoas mais à vontade também para se relacionar de maneira natural comigo, com cada um de nós. Vem com a gente aprender um pouco sobre os nossos estados de ego neste novo episódio do podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Salve, salve, queridos, queridas, todos, todas, qualquer pessoa que queira estar aqui com a gente aprendendo um pouco sobre assuntos que nos levem a uma vida mais equilibrada, conversas que tragam mais equilíbrio para a vida, nesse também emocional e em evolução podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, carinhosamente apelidado de QC2S, né? Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Explicar piada é ruim, né? Ainda bem que não é uma piada, né? Ainda bem que o podcast é de verdade. Muito bem, eu estou aqui hoje com dois outros egos, né? Eu sou um ego, eu sou um eu. Estou com outros dois egos aqui também. Ego aqui à minha direita, com a sua indefectível camisa da Ilha da Madeira. Júlio César. Muito bem, Júlio? Tudo tranquilo? Bem, tudo bem, Dan. Maravilha. E o outro ego... Soares. Ego Soares. Pai Lu Soares. Aliás, Pai Lu Soares já falou de um dos estados de ego proposto por Eric Berne. Meninos, deixa eu combinar uma coisa com vocês e com todo mundo que estiver nos assistindo. Isso aqui não é uma aula sobre análise transacional. Eu não sou especialista em análise transacional. Fiz uma vez um curso, estudei o assunto, li alguns livros do Eric Berne sobre análise transacional e de outros autores, mas eu não sou um especialista no conceito. Eu uso o conceito de vez em quando em alguns processos psicoterapêuticos, mas não como tratamento, e sim como estímulo. Uso até em trabalhos corporativos, mais uma vez mais, como conteúdo, não como ferramenta que seja uma solução. Portanto, a ideia aqui não é explicar o conceito. Eu estou falando isso porque nesse mundo super democrático da internet, das redes sociais, do digital, discutimos isso, né? Alguns episódios atrás. Há espaço para que todo mundo se manifeste, concordando com a gente, discordando. Mas há também muito espaço para chilique. Então, de verdade, eu já quero deixar bem claro que antes de alguém falar, não, mas vocês não explicaram direito, a gente nem veio aqui para explicar isso. A gente veio aqui para, a partir do estímulo, da ideia da análise transacional e dos estados de ego proposto por Eric Berne, do qual nós vamos conversar aqui superficialmente num primeiro momento, só para servir de base para a nossa discussão sobre relacionamentos, né, e sobre as nossas posturas e como elas afetam a postura dos outros, a gente poder, então, se nutrir e usar isso como largada, né? Então, não é uma aulinha sobre análise transacional. Fechou? Tamo junto? Beleza. Isso posto, vou fazer aqui uma breve explanação. O conceito da análise... Deixa eu interromper, porque eu fiquei com isso na cabeça. Você começou nos chamando de ego, né? Porque ego eu entendo que seja a individualidade, o indivíduo, é isso. Ego, uma palavra, se eu não estiver enganado, em latim, a sua origem, não sei se latim ou alemão, mas acho que latim, que é o conceito do eu. O ego é a forma como eu me percebo, é a forma como eu me reconheço. Então, quando a gente fala que alguém é egocêntrico, é alguém que se coloca como centro do próprio mundo. Tudo sou eu, seja para vitimização, seja eu sou o mais azarado do mundo, ou seja, nossa, você já viu o meu vídeo novo? Você já viu o meu carro novo? Já te falei do meu novo emprego? Tudo é ele. O egoísmo chato, né? Seria uma doença do ego. O egoísmo é a doença do ego. É quando eu estou neurótico de mim mesmo. É quando eu estou obcecado, e aí nós vamos ter várias expressões, apenas comigo. Então o egoísmo é eu não enxergo ninguém.
Eu estou apenas, não sei se eu não enxergo ninguém, é um exagero, mas eu estou, de alguma forma, psiquicamente sequestrado pelas minhas questões. Né? Então, o egoísmo, que também é uma questão de falácia moral, né? De eventualmente ali algum tipo de buraco moral, ele é considerado também um processo do indivíduo que só olha para ele, que não se importa com os outros, que às vezes pode chegar até uma perversão. Eu sou tão egoísta, que mesmo alguém sofrendo do meu lado, isso não me abala. Então, importante esse preâmbulo aqui que você propôs. Beleza? Legal. E tem mais uma que costuma se usar muito nas rodas, né? De ego inflado, né? Então é o eu muito grande que mal cabe numa sala, por exemplo, né? Vou dar um passo para trás, então. Alfred Adler, que é autor de vários conceitos, entre eles o do complexo de superioridade e inferioridade, e que Adler, especificamente, foi conterrâneo de Freud, de Sigmund Freud, fazia parte do grupo que se uniu inicialmente para organizar o conceito da psicanálise. Ele também era psiquiatra, também era austríaco, assim como o Freud, mas depois eles se separaram, Adler tinha outras visões, enquanto Freud olhava muito para a construção da psique a partir das experiências do passado e os traumas, que eram os eventos que trouxeram muito sofrimento e que o indivíduo não conseguiu elaborar, afetando a vida da pessoa até hoje e gerando as neuroses, paranoias, obsessões e por aí vai, o Adler tinha uma outra visão. Ele dizia que sim, é claro que o passado nos trouxe até aqui e nos machuca, mas ele nos machuca até onde nós deixarmos que ele nos machuque. Né? A vida é sempre daqui para frente, ela é sempre daqui por diante. Então o indivíduo decide sempre até onde ele quer que aquele sofrimento o alcance. O Adler, portanto, também dizia que toda criança era um ser com sentimentos de inferioridade. E acho bastante pertinente. Toda criança é, no geral, muito pequena perante os adultos. Ela não tem força física para enfrentar, ela não tem nenhuma linguagem muito forte, né, para argumentar. Ela quer tomar sorvete 8 horas da manhã e não deixam ela tomar sorvete. Ela quer dormir sem tomar banho e obrigam ela para ir para o chuveiro. Então a criança, no geral, ela é um ser impregnado de sentimentos de inferioridade. Acontece que dependendo de como formos criados, de como nós viermos a ser criados, a gente pode desenvolver um complexo de inferioridade. Então, estou sendo bem simplista aqui, já vou entrar no Bern. O complexo de inferioridade normalmente vem nas crianças que são tratadas de maneira muito desqualificadora pela família, né? Então a criança vai mal na escola, puta, você é um bosta, né? Não sei nem para que eu te pago essa escola, você não acerta um chute direito, nossa, mas você não consegue dançar, né? Toda hora você vai dançar, você cai, e por aí vai, né? Não sabe desenhar, então quando a criança é muito desqualificada, ela pode criar um complexo de inferioridade. Quando a criança é muito blindada, aí chega nisso que você comentou agora, Pailu, né? Você chamou de ego inflado. Ela pode criar o complexo de superioridade. Então a criança tem realmente alguma dificuldade, por exemplo, em jogar bola, ou ela tem alguma dificuldade em cantar, né? Às vezes não leva jeito, mas para evitar o sofrimento, papai, mamãe ou as figuras de autoridade, os cuidadores falam, não, você não canta mal, o pessoal é que não sabe entender a sua arte, você não joga mal, eles é que têm inveja de você e não passam a bola. Então, mas é que às vezes a criança joga mal mesmo. E ele propõe que o saudável nesse caso seria que os pais, mães, cuidadores, avós, tios, que falassem com a criança na medida da maturidade que a criança possa ter para enfrentar a realidade, a verdade, os fatos. Então, olha só, você realmente não está acertando o gol. Você quer acertar o gol? Quero. Então você vai precisar treinar mais que todo mundo. Ah, mas é chato. Se você falar que é chato e, portanto, não treinar, você vai ter dificuldade em acertar o gol. Ah, mas eu queria cantar e eu queria que todo mundo gostasse. Então, você vai precisar treinar mais, estudar, etc. e tal. Ah, mas eu não sei se eu tenho essa energia toda. Então, você não vai cantar direito. Não é dizer você não é capaz de cantar, mas também não é dizer a culpa é dos outros. Então, nem complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. Temos que deixar as crianças cientes da verdade na altura da maturidade que elas têm para isso. Pois bem, Eric Berne vai trazer outras coisas quando ele fala da análise transacional e dos estados de ego. Estados de ego, diz ele, são predominâncias de comportamento que cada um de nós pode ter, muito oriundo também, quase todos os autores vão dizer isso, da forma como fomos criados.
Claro, porque ali está toda a base da formação de valores, né? Mesmo Carl Jung, que falava do inconsciente coletivo, né, uma herança psíquica que todos nós temos e que se manifesta, por exemplo, na identificação dos arquétipos. Quase todas as culturas têm o arquétipo do sábio, tem o arquétipo da jornada, da transformação, etc. e tal. Mas claro que a forma como eu vou me relacionar com esses arquétipos depende da forma como eu fui criado, né? O enredo que me proporcionaram. O Bern também traz isso. E ele fala de 3 grandes estados de ego. Eu vou, gente, super... Né? Quero deixar bem claro que estou simplificando. Gostei do conceito, quero aprofundar. Vai fazer um curso, procura na internet. Há muitos vídeos e textos que aprofundam. Mas acho que para o nosso papo vai ser suficiente. Ele fala do estado de ego pai. E aí eu vou manter aqui a expressão no masculino, porque foi como ela foi apresentada por ele. Né? Estamos falando aqui do final dos anos 50. Era uma sociedade muito mais machista do que hoje. Então não é que eu não vou mudar porque eu acho que não pode mudar. Pode, é só porque se as pessoas forem procurar, elas vão encontrar as expressões provavelmente no original. Estado de ego pai, estado de ego criança e o estado de ego adulto. E nenhum ali é necessariamente melhor do que o outro. Talvez o grande ponto aqui seja... Mas isso não são estágios de... Isso tem a ver com idade ou não? Não, tem a ver com consciência emocional, tem a ver com a forma como nós fomos criados e dependendo das forças que se apresentaram mais, então uma família mais castradora, mais impositiva de valores, que blinda mais, estamos falando aqui talvez de complexos de superioridade ou inferioridade, na linguagem do Adler, você talvez desenvolva mais o estado de ego pai. Se foi uma família que foi muito ali, sabe, castradora ou deixou a criança muito livre, né, ou ficou pegando demais no pé ou muito livre, pode gerar um estado de ego criança como predominância. E o estado de ego adulto, ele é maravilhoso? Não. Ele é usado de maneira exacerbada, ele pode tornar o indivíduo um chato de galocha. Então, eu vou ficar aqui com o conceito pai, adulto, criança. Em algumas literaturas, e o próprio Bern, ele também vai quebrar o estado de ego pai em pai crítico e pai protetor. Pai crítico é aquela figura que fica toda hora dizendo o que está errado em você, o que você não está fazendo certo, o que você tem que fazer para se dar bem na vida, que você tem que ser médico, que tem que estudar, blá, 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 blá. E o pai protetor é aquele, ai filho, não, coitado, vem cá, ai realmente o mundo não te entende. O estado de ego criança, ele também vai dividir em 2 e em alguns textos, algumas literaturas, outros autores chegam a dividir em 3. Eu basicamente entendo bem a questão do estado de ego criança livre, que é aquele comportamento onde eu questiono tudo, eu falo tudo que eu penso mesmo, e eu discordo e não estou nem aí, e eu quero saber. E o estado de ego criança adaptada. Tá, vocês querem que eu fale disso? Tá, eu vou falar, deixa eu só me preparar. Tá, como é que é o certo? O certo é vir de camisa xadrez, tá? Ó, pai, Júlio, pai Lu, tô de camisa xadrez, tá? Fico buscando aprovação e estar dentro, né, dos enredos, dos parâmetros. E o adulto é aquele que tenta olhar para as coisas como elas são, o estado de ego adulto, e me comportar mais ou menos assim, do jeito que eu acho que é certo, sem nem tentar atender demais os outros, mas sem também... É o certinho. E o certinho em excesso vira um puta de um chato, uma baita de uma chata, porque tudo é ali certinho, no sentido de, não exagero. Então o que ele diz é que o conceito da análise transacional tem a ver com as transações que as pessoas fazem nos seus relacionamentos. Transacional vem de transa, mas transa não sexual, transa de trânsito mesmo, de trocas. Então nós estamos aqui. Se eu chego aqui e começo, por exemplo, a cagar muita regra. Pai Lu, seguinte, então faz você a abertura. Julião, seguinte, posiciona essa caneca aqui, nós vamos fazer isso, aquilo, outro. O que eu estou fazendo com a imposição de um estado de ego muito pai crítico? Júlio, não tá legal o jeito que você falou. Pai Lu, grava de novo, não tá bom. Já vai falar da minha camiseta, porque eu vim com a camiseta repetida e vai ficar da madeira, da ilha da madeira. Pé, né? O fato é que se eu predomino nesse papel, das duas uma, ou vocês vão ter que ficar me enfrentando, também indo para o estado de ego, pai crítico, para não deixar que eu seja o chato aqui que fica, né, criticando vocês, ou o que acontece muitas vezes é que para poder se relacionar comigo, o que o indivíduo faz quando alguém exacerba o pai crítico? Vira criança adaptada. Tá bom, tá, então tá. Você também, sabe? Tudo você quer mandar. E às vezes, turma, nenhum desses 2 estados de ego sequer corresponde à essência do indivíduo.
Às vezes eu me acostumei a ficar no estado de ego, por exemplo, criança livre, porque eu queria chamar a atenção na minha família. Eu tenho muitos irmãos e ninguém está olhando para mim, eu começo a virar uma criança que dá trabalho, que questiona, que mexe em tudo. E aí eu vou predominando naquele estado de ego. E posso me tornar um adulto, entre aspas, essa expressão, nem sei se é do Bern, tá? Eu estou me dando o direito aqui de usar, viciado em ficar manifestando o estado de ego criança livre. Pois bem, não vou muito além disso. Deixa eu só ver se eu entendi tudo isso. Então, assim, esses estados de ego, todo mundo manifesta isso de alguma forma. Todo mundo pode manifestar. Não, pode manifestar ou a gente está o tempo todo transitando entre esses? Não necessariamente, aí é que tá. A gente pode transitar, inclusive se estivermos conscientes disso. E aí eu posso escolher, peraí, gente, hoje é o Pai Lu que vai conduzir aqui o bate-papo. Então eu preciso ficar numa posição, talvez predominantemente, de criança adaptada, me comportar mesmo, de acordo com o que a gente combinou, senão eu vou tumultuar a coisa. Mas você não pode ficar no estado de ego adulto? Posso, quando for adequado o estado de ego adulto, a coisa mais ponderada. Mas há momentos onde eu preciso ser um pai protetor, do tipo, pera um pouquinho, Julião, calma, segura um pouco também. Tudo que o Pai Lu fala, você está dando uma burdoada nele. Peraí. Pô, o cara, né, teve um dia difícil ontem, ele não falou pra gente o que aconteceu ali na família dele. Eu posso transitar se eu estiver consciente. Agora, quando eu não estou consciente e eu manifesto o meu estado de ego, eu provoco o outro a ter que me dar uma resposta. Qual é a resposta que ele vai me dar? Depende do estado de ego predominante dele ou depende do que ele quer de mim. Ele quer ser aprovado por mim. Então, se eu venho assim muito, poxa, Júlio, isso aí tá difícil, esse microfone aqui, será que eu sei usar, não sei o quê? Aflora em você, às vezes, um pai protetor. Não, claro que você consegue. E aí o que acontece? Eu posso estar te manipulando. Eu percebo que quando eu me comporto de maneira mais vitimizada, você logo... Aliás, gente, quantas vezes não acontece isso? Mundo corporativo. Acho que o Pai Lu agora vai ter muito exemplo. Você também, como líder aqui do escritório. Você está conversando com uma pessoa dando um feedback mais duro. Duro porque às vezes o assunto é sério e porque alguns equívocos estão acontecendo e não podem mais acontecer. Vamos entender que nós estamos no limite aqui da educação, ninguém está assediando moralmente, mas você está sendo firme. Beleza? Falando em cima de fatos e tal. De repente a pessoa chora e fala... não sirvo pra nada mesmo. Eu tô ferrando vocês têm que me mandar embora. Se a gente não tomar cuidado, qual é a tendência do indivíduo que estava dando feedback fazer a partir dali ou se comportar a partir dali? Reverte o quadro. Não, calma, não é assim também, pera. Mas até então eu estava ali sendo um pai crítico. Ou eventualmente até numa posição estado de ego adulto. Olha, mesmo que o papo esteja chato, eu estou falando em cima de fatos, direto e tal. Aí a pessoa muda o estado de ego dela e muitas vezes eu não percebo o quanto eu mudo também para tentar encaixar. Mas será que eu precisava mudar? Será que eu precisava? Não, calma, também não é assim. Será que eu não podia falar, olha, entendo a sua emoção, claro, vamos respirar um pouquinho, fique tranquila, né? Mas eu não sirvo para nada. Serve sim, você tem muitas qualidades. Nós estamos aqui hoje falando dos pontos que precisam ser melhorados. Eu continuo no estado de ego adulto. Se eu entendo que esse é o estado. Ou, eventualmente, até eu estava no estado de ego pai crítico, por exemplo. Né? Realmente, isso não está bom, isso precisa ser mudado. Não é a primeira vez que você comete esse erro e a gente não pode pôr o escritório em risco, a empresa em risco, parará. Aí a pessoa vai para o estado de ego criança adaptada, às vezes até vitimizada, chorando. Eu não preciso sair do meu estado de ego. Eu aguardo a pessoa se emocionar, mas eu dou um recado para ela, viu? Eu não vou entrar nesse jogo. Isso não acontece entre marido e mulher? Entre mulher e mulher, marido e marido, entre duas pessoas que formam ali um casal? Não pode acontecer? Um está se posicionando de um jeito, o outro, às vezes, até se inflama mais. Um está lá, olha, eu queria dizer que eu não estou feliz. O outro fala, não está feliz, pode ir embora, pega as suas coisas. Não, também não é assim, pronto. Aí a pessoa recua. Então, olha como essas transações vão acontecendo de acordo com o estado de ego. Estou me mantendo aqui nas expressões do Bern, né? Mas no final das contas, turma, a gente pode usar termos do dia a dia. Olha o quanto isso acontece de acordo com o comportamento de cada um de nós. Mas a tua pergunta foi ótima, Júlio. Será que eu estou consciente
do meu comportamento? Será que eu estou atento ao que eu estou oferecendo para o outro e por que eu estou fazendo isso? Quantas vezes a gente pode manipular o outro inconscientemente, se faz de vítima, porque no fundo a gente quer do outro um colinho, mas a gente não fala que a gente quer um colo. A gente faz o outro se sentir culpado para o outro achar que precisa me dar colo. Não seria mais honesto dizer eu estou precisando de um colo hoje? Estou meio carente? Me dá um pouquinho de carinho e de atenção? Eu posso pedir, olha que legal, eu posso pedir esse colo no estado de ego adulto. Estou te pedindo um colo. Hoje eu estou precisando receber um cafuné. Mas não no exemplo do mundo corporativo lá tomando feedback, né? Não. Porque se existir o fato, você tá puxando a orelha porque você se importa com a pessoa, certo? Senão não seria uma sessão feedback, seria uma sessão de desligamento, né? Então, se você se importa com ela e precisa dar o recado, porque exige uma necessidade de mudança. Porque tem um acordo, né? Contratador e contratado, né? Então, tem ali um valor a ser entregue. Se aquilo não está acontecendo, essa conversa é a conversa dura. Mas se nessa conversa dura, a parte que precisa entender que ela está no desvio e precisa corrigi-la, se coloca como vítima para ganhar a empatia e a mão na cabeça, é aí que começa a manipulação dos estados de ego, né? Então isso não é mais genuíno, concorda? Concordo. Porque o outro, além dele ir para vitimização, vou chamar aqui, talvez, né, tentar ir para um estado de ego criança adaptada, ele também pode ir para criança rebelde, né, para criança livre, né, e começar a enfrentar. Não, mas da onde você tirou isso? Não, mas quem foi que falou isso de mim? Não, mas como é que você tem certeza? E aí você imagina o que pode acontecer numa hora dessa? Eu posso aceitar o convite. E aí eu começo a exacerbar o meu papel de pai crítico. Peraí, quem é você para me questionar? Ou eu posso virar outra criança livre. E aí vira uma conversa de duas crianças. Ainda que dois adultos cronologicamente, né? Como você falou, Júlio. Mas psiquicamente duas crianças livres querendo discutir quem tem o pirulito maior. Querendo discutir quem tem a bicicleta mais rápida. E olha que importante. Não entra nesse jogo. Não entra nesse jogo. Se você está no estado de ego porque a situação pede aquele estado de ego, você se mantém naquele estado de ego. Não é porque o outro está mudando o estado de ego dele, está tentando te levar para um lugar confortável para esse outro, que você deva ceder. Então, eu acho que, no fundo, a ideia da gente discutir isso aqui, mais do que virarmos especialistas, né, é apresentar um conceito que eu acho muito bacana e pouco estudado no Brasil. Acho muito interessante o conceito da análise transacional. Quanto mais eu estudo os textos e os livros do Bern, mais eu acho brilhante. Acho até, e sei que isso, talvez se tiver aqui alguém apaixonado por Freud, talvez as vísceras vão revirar, mas como a gente dizia lá nos primeiros programas, faz tempo que a gente não fala isso, né? Não temos compromisso com erro. Obrigado, Pailo. Não temos compromisso com erro. Se a gente errar, e às vezes não é nem um erro, né? Às vezes uma opinião e alguém pode ter uma opinião contrária. Mas eu acho que o Bern, de certa forma, ele trouxe uma linguagem um pouco mais didática, né? Até porque nós estamos falando aqui do final dos anos 50, começo dos anos 60, para um conceito que Freud também já tinha abordado muitos anos antes, quando ele fala na segunda tópica do aparelho psíquico dele, de estados, né, mentais do aparelho psíquico composto pelo id, pelo ego e pelo superego. Não é a mesma coisa, até porque se fosse a mesma coisa alguém já teria denunciado, no sentido de dizer isso aí é só, né, comida requentada. Mas eu acho que são conceitos parecidos. O Freud vai dizer que o id é a nossa instância psíquica mais visceral. São as nossas vontades, desejos, tudo aquilo que brota na gente e eu quero agora, e eu tô afim, e muitas vezes, para ver se isso vai acontecer ou não, tem lá o ego dizendo, pera, vamos ver se dá pra gente comprar isso aí, né? Vamos ver se é hora de sair correndo pelado na chuva mesmo, ou é melhor segurar aí que pode pegar mal, X, o ego fica tentando ver. E o superego? É aquela instância psíquica formada a partir do contato que a gente vai ter com figuras de autoridade, pai, mãe, avô, avó, professores, que está dizendo assim, sei não, hein? Você está dizendo aí que pode correr na chuva pelado, ego, mas não sei, acho que vai dar merda, hein? Vai pegar uma gripe, hein? E
não sei não. E se alguém estiver vendo a gente? E se depois isso virar mania e tal? Eu acho que de alguma forma você pode fazer uma sutil conexão com id, o estado de ego criança, o ego, o estado de ego aqui, né, indo para o Bern, adulto, e o superego, o estado de ego pai. Em excesso, qualquer um deles pode virar um problema. Você não atende nunca os seus desejos, você nunca presta atenção no que está acontecendo dentro de você. Você pega o seu id e reprime, obviamente começa a ter somatizações. A pessoa tem bruxismo, a pessoa tem câncer, a pessoa começa a ficar com mania neurótica, enfim, aí é uma literatura infinita de sintomas, né? A pessoa tem um superego muito grande. Nossa, é uma pessoa que está o tempo inteiro querendo controlar tudo. Tá, mas eu vou, não vou, mas tá certo, não tá, peraí. A pessoa tem um ego muito grande. Fica uma pessoa insuportável. Né? A mesma coisa, estado de ego adulto o tempo inteiro, insuportável, chato pra cacete. Estado de ego pai predominante. Vira ali um caga-regra toda hora, um protetorzinho chato. Estado de ego criança predominante, você não consegue conviver com essa pessoa porque tudo ela quer do jeito dela, tudo ela quer desafiar, ou tudo ela é doída, tudo é difícil para ela, né? Tá, mas em suma, Dan, a minha dúvida pode ser a sua dúvida também, tá? E a minha, inclusive. Não existe um ego específico que é o mais ponderado, né? Pelo não me tudo parece. Transacional, certo? Isso, essa é a beleza do Então, conceito. por ser transacional, vou agora me arriscar aqui e colocar minha pele a prêmio. Seu ego a prêmio. Terapia Pra mim, ao vivo. vou colocar meu ego a prêmio, então. Para mim é o seguinte, vou pegar de novo aquele exemplo do momento corporativo, líder falando para o liderado de uma bronca ou de um desvio que precisa ser corrigido e o feedback é duro. O feedback duro vai, talvez no ego transacional, do pai, que é o crítico. Né? Olha, isso aqui está errado, isso aqui não vai ser mais permitido acontecer. E aí a parte interpelada vai ter reações, porque como é transacional, ela pode ser um adulto e falar, você está correto, desculpa, justo. não erro mais, me dá mais uma chance e vamos em frente. Está resolvido. No outro transacional, criança, puta, tomei uma bronca, não gostei, vou me fazer de vítima para sensibilizar a outra ponta. Ou vou desafiar, né? Ou desafiar, que pode ser essas duas pontas, todas elas têm atrito. Mas daí eu acho que entra um ponto importante. Se o assunto é verdadeiro e genuíno, pouco importa a reação na outra ponta. Se for de choro, você simplesmente se fecha, quem está o comunicador, vai dizer, olha, quer chorar? Chora. Terminou? Terminou. Vamos voltar para o ponto. É racionalidade. Resolve o tema e isso aqui. Qual é o plano de ação? Se você não entende, a gente tem um problema. Certo? Se é a outra ponta da afronta, eu não quero ser descoberto. Ou seja, eu coloco as minhas armaduras para me proteger daquilo que é minha fraqueza. Só que, de novo, é genuíno, é verdadeiro. E o puxão de orelha é o correto. Então você vai tendo um enfrentamento, mas na qual o comunicador que está na parte adulta vai dizer o seguinte, olha, não cabe enfrentamento. Eu estou te trazendo dados e fatos. Não são acusações, porque eu acho que deva ser assim. São dados e fatos. E sendo dados e fatos, não se discute. Então, para mim, tudo tem a ver com o genuíno por trás de tudo. Autoconhecimento. A pessoa Colocar luz sobre si ou mesma. o que está sendo transacionado é a verdade. Se tem uma invenção ou uma interpretação, dá margem para outras coisas. Mas assim, mas a gente não... O que ficou claro nessa conversa toda é que a gente é muito mais do que a racionalidade. Sim, sem dúvida. A gente expressa e recebe essas expressões em níveis que vão além das palavras que são ditas, né? Certo. Então, assim, tem esses estados de ego são formas de se expressar, algumas que são coerentes, outras que não cabem na situação.
Então, assim, um perigo só de, não, a gente está em cima dos fatos e tudo mais, é que isso seja uma manifestação do seu estado de ego naquele momento, mas talvez não seja a forma como a pessoa ela vai responder à sua colocação. Então, assim, se eu falo, não, mas eu falo a verdade, não importa, e doa quem doer, cara, nem sempre você consegue ter uma comunicação eficiente. Verdade. Mas talvez não seja por esse caminho. Meu ponto aqui é, quando você tem um assunto que é uma verdade, e o ser humano é uma caixa de surpresa. Ele pode reagir bem, pode reagir muito mal, pode entender que aquilo não é um feedback, é uma crítica, né? Então tem N fatores que vão transacionar ali. Nós estamos falando disso. Momentos de ego no transacional, ou seja, nas trocas. O que acontece? Quando a reação na outra ponta não é a esperada e cai-se numa questão emocional, tem que passar pelo racional, porque eu tenho que dizer, faz sentido essas duas interpelações emocionais tomarem corpo ou não? Então é o racional que vai definir se, olha, vamos todos caminhar para o abismo e vamos pular junto para o abismo. Ou, faz sentido isso? Não. Então, um dos dois lados vai ter que ter a racionalidade de trazer para a questão que é, olha, esse caminho não é o melhor caminho. Tem que ter um lado que consegue identificar isso. Se os dois lados não identificam, seja para o bem ou para o mal, ambos vão ter prejuízo. Vira uma relação possivelmente neurótica mesmo, uma relação bastante, sabe assim, perigosa até de, em algum momento, ou ela se acomodar em características e comportamentos que estão fazendo mal aos dois, cada um dos dois nesta relação está, na verdade, preso a uma persona, né, aqui para usar um termo junguiano, a uma persona, um personagem social que talvez eles nem caibam naquele personagem. Sabe, tá machucando, é como usar um sapato menor do que o seu tamanho ou maior e o seu pé dança lá dentro, né? Agora, é tão interessante de ver isso também, por exemplo, na relação entre pais e filhos, mães e filhos e filhas, e também entre cônjuges, né? Eu tava vendo, por exemplo, um texto que falava mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me recordo. Às vezes uma mãe ou um pai, né, ele tá lá criando o seu filho e a mãe, por exemplo, dentro dela tem o predomínio, na essência, o predomínio é de um estado de ego criança adaptada. Ela é uma mãe que quer ser certinha, né, que quer garantir que todo mundo diga que ela é uma boa mãe, etc e tal. Mas como que ela se comporta? Ela se comporta, às vezes, no estado de ego pai crítico, aqui podia ser mãe crítica, tá? Só estou me mantendo ao conceito original, porque ela quer garantir que ninguém também diga para ela que ela não é uma boa mãe. Então, o medo dela não ser aprovada faz com que ela seja muito dura, às vezes, com os filhos. Olha que loucura. Ela não tratou direito os medos dela, as questões dela mal resolvidas. Dentro dela, ela tem um estado de ego muito infantil ainda e querendo ser amado e aprovado, mas ela adotou a postura de alguém que vai ficar em cima o tempo inteiro. Arruma esse cabelo, amarra esse tênis, olha essa nota, não sei o quê. Do outro lado, a tendência em todas as crianças, é que elas tenham ali uma criança livre predominante e que depois elas vão aprendendo, vão ganhando maturidade e tal. Só que às vezes esta criança livre não se manifesta nunca. Só se manifesta o comportamento de uma criança adaptada. Mamãe, eu quero que você me ame. Então, como você está me dizendo um monte de coisa que está errado, eu te devolvo um comportamento dizendo, sim, senhora, tá bom, eu vou fazer, olha, você não briga comigo? Eu já arrumei a cama. E aí você imagina o quanto essa criança vai matando criatividade, o quanto ela vai deixando de desenvolver espontaneidade, capacidade de lidar com a frustração. Por quê? Porque eu faço o tempo inteiro o que minha mãe ou meu pai querem, porque eles deixam bem claro que só vão me amar se eu cumprir as regras, de certa forma. E por que esta mãe ou esse pai está fazendo isso? Porque ela não tratou ainda a criança triste dentro dela. Olha que interessante que é a gente prestar atenção nisso. Mas isso na mãe, né? Isso, por exemplo, na mãe. Mas, no exemplo ou no pai, que você trouxe, né? Ou no pai ou na gente. Olha a importância de verdade. Claro que eu estou aqui advogando em causa própria, né? Mas como eu sempre digo, eu nem sequer me formei, né, na graduação em psicologia. Eu vim para este mundo do desenvolvimento humano e da psicoterapia depois de uma carreira na área comercial. Eu brinco que eu realmente escolhi essa profissão. Eu não caí nela por acaso. Eu olhei e disse, é isso que eu entendo que me cabe na vida, né, depois de alguns anos trabalhando em outras coisas. Agora,
imaginem entre cônjuges. Imagina um cônjuge que predomina no estado de ego criança livre. Seja ele o marido, a mulher, o homem ou a mulher da relação, não importa. 2 homens, 2 mulheres. Mas imagina que um dos dois fica constantemente tendo essa coisa da criança livre, então eu só faço o que eu quero, e é meio brincalhão o tempo inteiro, e não leva as coisas muito a sério. Às vezes, para a relação parar de pé, o outro precisa, muitas vezes, assumir o papel de pai protetor. E aquele é assim mesmo, ele é meio atrapalhadinho. E aquela é assim mesmo, ela é divertida. Não é por mal, não sei o quê. Só que talvez esses estados não correspondam à verdade de nenhum dos dois. Como um predomina num estado, o outro fica preso no outro estado. E é preciso ter diálogo. Né? O próprio conceito fala disso. Transacionar significa dialogar, conversar. Você mesmo, Julião, numa outra conversa aqui, algumas semanas atrás, falou sobre isso. Tem horas que mesmo numa briga, né, entre marido e mulher, entre, enfim, 2 pessoas que lideram uma família, é preciso que, na discordância, a gente lembre... Como é que foi a expressão que você usou? Eu falei que a mesmo barco. gente está no mesmo time. Está no mesmo mesmo time, time, está no mesmo barco. Peraí, calma. A gente não precisa... A gente pode conversar. Mas para isso é preciso que os 2 estejam disponíveis a conversar. Os 2 queiram evoluir como casal, como time. Né? Os 2 queiram se conhecer. Paulo Gaudêncio usava uma imagem maravilhosa, não sei se a câmera que pega essa aqui, né? Que ele dizia o seguinte: a relação entre 2 pessoas, na maioria das vezes, é uma relação entre 2 desequilibrados, né? Em que um apoia o seu desequilíbrio no outro. E tá tudo bem, é assim que a gente cresce. Só que se um dos 2 resolver buscar um ponto de equilíbrio, seja, por exemplo, nos estados de ego, qual for, se eu não quiser mais ficar preso predominantemente num estado e sim ter mais mobilidade para me comportar de acordo com a situação, ou buscar mesmo mais equilíbrio na vida, me tratar, abrir mão, né, das minhas neuroses, no que um dos 2 eventualmente fizer isso, buscar um equilíbrio, ele tira o apoio do outro. E aí o que o outro tem que fazer? Ou ele tem que buscar junto se equilibrar, mas para isso a gente precisa combinar o jogo. Vamos os 2 trabalhar o nosso desenvolvimento, vamos os 2, pode ser cada um inclusive do seu jeito, mas vamos os 2 buscar a melhoria da relação desta família, beleza, tá combinado o jogo. Mas se um simplesmente faz isso e o outro não faz também, ou este aqui vai tombar, bom, e se ele tombar, o que acontece com a relação? Rompe. E quantos casamentos não acabam quando um dos 2 começa a ficar mais consciente de algumas coisas que não quer mais na sua vida, mas às vezes não tem habilidade de informar o outro. Só vai mudando o seu comportamento e o outro fala, que porra tá acontecendo aqui? Até então eu falava, vamos comer aquela pizza gostosa sexta-feira à noite lá na pizzaria. E o outro detestava ir lá. Mas ia, né? E de repente um dia fala, não vou. Por quê? Porque eu não quero ir. Pânico. Só que tem uma outra questão, né, gente? Se um dos 2 busca esse equilíbrio e o outro não faz isso junto, ele tomba. Mas ele tem uma outra estratégia também que ele pode fazer, que é cutucar este indivíduo que mudou até que consiga que ele volte para aquele comportamento com o qual eu já me acostumei. E aí a gente acomoda de novo as neuroses, né, os comportamentos desequilibrados, e às vezes segue uma vida inteira ali, infelizes. Não é bacana. O bacana é que a gente faça isso juntos, mesmo que a gente descubra que não dá mais para viver juntos. Talvez nosso casamento seja um equívoco. E tá tudo bem, mas não precisa virar uma guerra. Pode acabar um matrimônio, mas não precisa acabar o respeito, não precisa acabar a boa convivência. Mas na maioria das vezes, quando juntos a gente decide fazer isso, a gente descobre que a gente pode estar lado a lado. E é bom, a gente pode se conhecer mais, seja através de um processo terapêutico, né, com a análise transacional, seja freudiano, seja lacaniano, seja fazer constelação familiar, seja regressão a vidas passadas, seja buscar uma religião que ambos, né, possam se elevar, mas diálogo o tempo inteiro. Você sabe que você trouxe um negócio bem interessante, né, Dan? Porque talvez um dos maiores desafios do ser humano é a história da convivência, né? E de cônjuges, por exemplo. Vou trazer esse ponto. Quando você escolhe alguém que, do ponto de vista lá inicial, era aquela grande fogo e paixão, falava, eu quero me casar porque eu encontrei a mulher da minha vida, encontrei o homem da minha vida. E vai naquela explosão e casa.
Só que a paixão é um combustível que queima muito rápido, né? E aí o que sobra são renúncias, né? São adaptações para você entrar na verdade que é o amor. O amor é você se doar, né? Um doa, o outro doa e os dois crescem. Só que o que acontece? A evolução do ser humano, de cada lado. E quando dos E lados... é uma decisão também, né? Exato, é uma decisão. Você se doa e é uma decisão. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça, né? Mas o que acontece? Quando você começa a expandir a consciência e amadurecer, vamos dizer assim, esse jogo precisa ser combinado mesmo. Porque se só um lado amadurece e o outro não, vai criando distanciamento. Em algum momento rompe e aí você fala, por que aquele casal tão lindo deixou de se amar e se separaram? E quando você combina o jogo, do tipo, olha, aquelas coisas que a gente fazia já não cabe mais. Que tal a gente deixar de ser criança e passar a ser agora um adolescente? Né? E depois passar a ser um adulto. Depois passar a ser um sênior. Né? Se esse jogo é combinado, um escora o outro o tempo todo, mas Consciente, né? mas numa questão do bem, da melhora, da evolução. Né? Mas se esse jogo não é combinado, a sensação que é assim, um está competindo com o outro, e aí aquele está levando vantagem e o outro está levando desvantagem. E aí, em vez de dar força, muito pelo contrário, vira a ruptura. Né? Então, eu acho que o diálogo é a parte mais forte de quando você tem posições opostas ou pontos de vistas distintos. Tá bom, eu vou respeitar teu ponto, você respeita o meu, mas qual que é o diálogo aqui que a gente tem que encontrar para, de verdade, a gente sair dessa mais forte do que entrou? Né? Eu lembrei de um capítulo. Eu estava lendo ontem tô lendo um livro que é uma ficção. E daí eu lembrei agora nessa conversa que era ele é um cara que ele tem uma amiga, né, que tem interesses em comum com ele. E daí é uma amiga somente, assim, né? Esse cara ele é casado com uma outra pessoa. E daí essa amiga, simplesmente eles têm interesses em comum lá, que eles criam um bichinho lá também. Bom, aí assim, vai passando os capítulos, aí depois chega lá na frente e fala, olha, eu já vejo ela não mais como amiga, assim, eu tenho realmente interesse por ela. E lembrando que ele é casado, eu tenho interesse por ela, mas e o meu interesse por ela não é consequência do afastamento que eu estou tendo com a minha esposa. Ou seja, ele estava se sentindo, de certa forma, meio afastado da esposa. E o que ele estava dizendo é o seguinte, não é porque eu estou gostando dessa outra pessoa que eu estou me afastando da minha esposa. Na verdade, é o contrário. Pelo fato de eu estar me afastando dela, que eu comecei a abrir espaço para eu gostar dessa outra pessoa. E assim, isso eu acho que é exatamente o discurso tradicional de boa parte das traições, por exemplo, nos casamentos, né? Teve um distanciamento ali e isso abriu espaço para que pensasse em alguma outra coisa. E aí eu lembrei, assim, um dado momento assim que eu cheguei para Raquel e eu falei, Raquel, eu estou sentindo que a gente está meio distante ultimamente. E daí eu tinha já um discurso do que eu achava que era o motivo, né? Porque a gente estava distante e eu tinha lá os motivos. Só que daí, antes de eu falar, ela falou também quais os motivos que ela achava e eram diferentes dos meus, né? Curioso, né? Que para ela sentia a mesma coisa, falava, realmente, né? E eu acho que a gente deve fazer isso, tal. E a gente fez alguns combinados ali. Mas olha que interessante. Tem que estar disposto a dialogar, tem que estar disposto a ouvir para que esse afastamento ele não ocorra. Cara, muito facilmente, muito rapidamente, a gente teve um ajuste ali. Falou, poxa, a gente está passando pouco tempo junto, a gente trabalha junto, mas a gente passa pouco tempo conversando e realmente ouvindo, né? O que está acontecendo com a sua vida, o que está acontecendo com a minha. E a gente percebeu que estava faltando esse tempo no nosso dia a dia. Ouvir ela falar dos livros do Sidney Sheldon. Não era esse? Não era gostava, não? Não era Sidney você Sheldon. Contou essa história lá num dos primeiros episódios. De me interessar pelos livros que ela lia. Então, assim, um exemplo prático, né? Depois disso, a gente começou a se policiar, de chegar em casa e ter um tempo, as crianças estão tomando banho lá, a gente está lá embaixo conversando. Conversando sobre o quê? Sei lá, conversando sobre várias coisas. Transacionando, né? Como diz o conceito. Ter mais tempo de qualidade, né? Mas assim... Porque tá junto o dia inteiro não significa que está resolvido.
Mas assim, isso é importante, especialmente numa cultura em que os relacionamentos são muito líquidos, né? São muito frágeis, porque a gente fala, mas eu não tô me senti afastado, tá bom, então descarta, né? Descarta esse relacionamento e vai parte para o outro. Então assim, relacionamento, principalmente pensando em casamento, Bauman, né, fala isso, né? Tempos líquidos geram relacionamentos líquidos, né? Assim, que dissolvem, vão embora muito rápido, né? Bom, mas mesmo. E então, assim, ele demanda vontade, demanda ação, né? Exercer esse amor pelo cônjuge, ela demanda atitude, tem que ser intencional, né? Você se aproximar. Acho que vocês mataram a charada, assim, ou boa parte dela, quando vocês trouxeram a palavra disposição, né? Se eu tenho disposição para evoluir no meu relacionamento com o outro, seja esse outro um irmão, um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge, um chefe, um amigo. Quantas vezes, né, numa relação de amigos, um fica ali, né, preso numa posição, num comportamento que ele não percebe e que obriga o outro ou a enfrentá-lo, o que também é um desgaste, ou a se acomodar ou abrir espaço, porque já que ele se comporta como uma criança livre, eu tenho que ser o pai crítico. Será que eu queria ser o pai crítico o tempo inteiro? Será que isso não me esgota também? Mas é que para a nossa relação ficar de pé, eu tenho que ser este personagem. Eu acho que a compreensão desses estados de ego e fundamentalmente de como a gente se comporta e por que a gente faz as coisas que a gente faz, ele traz uma possibilidade de estarmos mais conscientes e fazermos escolhas mais lúcidas, né? Eu escolho este comportamento porque ele é melhor neste momento. E não só porque eu estou habituado a ele, não só porque eu tenho ganhos secundários nele. Eu me comporto de maneira vitimizada, eu sofro, mas o ganho secundário é que me dão atenção. Pois é, não é bom, né? Então acho que é isso, é termos relações melhores e nos comunicarmos melhores, de maneira, né, mais efetiva com as pessoas. Para ir finalizando aqui a minha parte e temperando o cérebro de Sócrates, né, que é como a gente brinca quando a gente vai finalizando, acho que quando a gente aprende, por exemplo, a usar o comportamento do pai saudável ou da mãe saudável, né, esse estado de ego que também é importante, a gente passa a aceitar o imprevisível. Aceitar que não vamos controlar tudo. Nem se a gente ir lá e der as regras, a gente não vai garantir que tudo vai dar certo, e nem se a gente tentar proteger, também não quer dizer que vai dar tudo certo. Crianças muito protegidas, às vezes, ficam frágeis. Crianças também muito criticadas, às vezes, ficam muito agressivas, né? Então, saber usar isso faz com que eu aprenda também a hora de me disponibilizar para a vida. Tá bom, tudo bem, agora segura um pouquinho aqui meu estado de ego pai, meu super ego e, né, como diria Freud, vamos arriscar, vamos aprender com a vida. Aprender a usar também o estado de ego criança de maneira saudável, adequada, na hora que for realmente mais efetivo, talvez faça com que a gente aprenda a amar a nossa história. Olha, tem acontecido o que aconteceu, esta é a minha vida. Esta foi a história que me trouxe até aqui. E com isso eu aprendo a respeitar sem medo toda a minha bagagem. Eu não preciso mais ter medo da minha bagagem, eu preciso ter respeito. E daqui para frente eu escolho como eu vou fazer. E um estado de ego adulto saudável, usado na hora certa, eu acho que faz com que a gente viva a vida no hoje. Tá, o que eu tenho para fazer hoje? Nem fico olhando demais para o passado para tentar, né, me blindar, mas também não fico morrendo de ansiedade olhando para o futuro. Deixa eu me conectar com a vida agora e ver o que é melhor. Agora, para que eu colha, né, o máximo possível do que eu quero amanhã. Então, acho que autoconhecimento, no final das contas, aqui, é que traz esse aspecto tão importante. O Pai Lu tem sido um defensor disso aqui nos programas, que é o propósito da vida pode ter várias interpretações, mas inevitavelmente ele vai passar por eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era ontem. Seja lá, num primeiro momento, que critério você tenha do que seja melhorar, né? Ganhou mais dinheiro, ou tem mais títulos, ou é mais amoroso, ou é mais livre. Cada um vai ter o seu critério, né? Eu tenho o meu, que acho que é ser mais caridoso, né? Saber que somos nós e não apenas eu. E também somos nós e não apenas os outros. Quem o tempo inteiro trabalha pelos outros esquece de si mesmo. Quem também fica olhando só para si esquece do coletivo. E ser caridoso é ser útil e generoso. Às vezes eu sou útil para o outro, mas não sou generoso. Eu sou útil, mas eu quero algo em troca. Isso não é caridade.
E às vezes eu te dou o que você quiser, mas eu não tô dando o que a pessoa quer, eu tô dando o que eu quero dar. Eu sou generoso, não quero nada em troca, mas não tô sendo útil. Essa é a minha forma de ver. Mas seja lá qual for, né, o seu entendimento do que é melhorar, garanta, brigue, trabalhe por isso. Que você consiga chegar ao final de um dia, por exemplo, e com muita tranquilidade no coração, dizer: eu sou um ser humano melhor hoje do que eu era ontem. E para isso a gente precisa se conhecer melhor. Acho que muito do papo hoje é sobre isso. Se conhecer para ter melhores relações com as pessoas. E para mim, a reflexão que fica assim, se você começar a prestar atenção em você mesmo, se você é muito ego criança, muito ego livre, muito ego pai protetor, muito ego, enfim, das N possibilidades aqui, mas insistentemente muito exacerbado em um só, alguma coisa está acontecendo. E aí você precisa entender sobre isso para poder modificar e evoluir. Eu acho que esse é a reflexão, é o ponto de atenção mais importante se o ser humano, né, a pessoa em si, quer evoluir. Justíssimo, adorei. Boa. É isso, senhores. Mais alguma coisa? Não, cara. Sugiro, pesquisem um pouquinho sobre o Eric Berne. Interessante, um cara, me parece, assim, pelo que eu leio dele, foi muito dedicado, né? Concordando ou discordando. Imagina, eu discordo de um monte de coisa de Freud, né? Que foi um gênio. A gente pode discordar, claro. Até porque esses caras escreveram há 100, 120, 80 anos atrás. Muita coisa nova a gente descobriu e daqui 100 anos também criticaremos, né? Criticarão, né? Provavelmente, coisas que nós estamos produzindo hoje. Mas é muito interessante. Parece ser foi um cara muito dedicado ao estudo do comportamento humano. Pesquisem um pouquinho mais. Convido quem estiver nos assistindo, pesquisa um pouco mais sobre Eric Berne, Eric com C mudo no final e Berne, B-E-R-N-E. Tem bastante literatura, bastante vídeos de pessoas que aprofundam mais a explicação, mas fundamentalmente vamos jogar mais luz sobre o nosso autoconhecimento. Boa provocação, boa discussão, boa reflexão. Bom, acho que saímos pais, amigos, maridos, né, melhores quando a gente conversa sobre essas coisas aqui, né? Muito bom. Turma, muitíssimo obrigado, vocês dois, primeiramente. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Quem ficar curioso, pesquisa. Muito legal, continue estudando. E eu espero que a gente esteja de volta aqui na semana que vem para nos conhecermos mais, para aprendermos mais, para comermos mais o cérebro de Sócrates, que tantas vezes já dissemos aqui, provocou, né, a partir de... Foi Platão, né, que registrou as coisas que Sócrates disse. Mas segundo Platão, Sócrates dizia: tudo que sei é que nada sei. Tenho tanto a aprender sobre mim mesmo ainda, que bom, aceitando isso eu tenho a possibilidade de buscar esse conhecimento. Bom autoconhecimento para vocês e bora lá para o próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. É isso aí. Valeu. Beijo. Abraço, turma.